Pô, essa aula vai ajudar um monte de gente aqui, porque para fazer questões, porque a gente vai passar por momentos filosóficos diferentes e principalmente para você que quer fazer um texto, uma redação sobre isso. A gente vai falar sobre ética. Só que eu não vou ficar aqui enrolando, falando um monte de coisa na filosofia. A gente vai fazer, eu vou tentar ser o mais direto e didático possível para vocês. A gente vai passar sim pelos momentos filosóficos, mas é preciso achar um consenso, não uma conclusão, mas um conceito para vocês. É o que a gente vai fazer depois que a gente vê tudo isso aqui. A gente vai chegar num conceito para você utilizar na sua redação ou qualquer outra coisa. Então, esse é um tema muito importante, e se vocês quiserem que eu faça sobre esse tema também, fazer esse modelo, esse tipo de vídeo, vocês deixam aqui nos comentários pra gente, também não deixe de curtir, também se inscrever no canal. Já vamos abrindo aqui a nossa primeira tela sobre ética. Primeiro só vamos para a questão da etimologia, tá? Porque aí fica mais fácil da gente entender, que é o conceito da palavra, da onde que vem a palavra ética. Ética vem do grego ethos, é legal do grego, a maioria vem do grego, né, gente? Significa lugar acostumado, ou é o lugar que você está acostumado. Ele está ligado à sua prática, ao que você faz, ou então, melhor dizendo, a forma de agir. Esse é o conceito etimológico, tá? A forma de agir. Mas isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje sobre ética. Bom, vamos lá. A gente vai passar por alguns momentos bem tranquilo, tá? Sobre o que é ética dependendo da escola filosófica. Então, a ética filosófica aqui. No mundo grego, que é onde a gente começa a estudar esse conceito, a gente começa a ter um aprofundamento maior em Sócrates. Lembra que Sócrates é o pai da filosofia ocidental. Porque Sócrates, por que existem os pré-socráticos? Porque os pré-socráticos eles estavam querendo o debate maior dos pré-socráticos, que eles eram considerados também filósofos da física ou da natureza, eram questões de natureza ontológica. Eles tentavam discutir o mundo, o universo, a origem de tudo. O Sócrates é o que traz para a sua ação pessoal. Então a ética vai ser sobre a sua ação pessoal. Então o Sócrates é o cara que fala assim, ó, ética, para a concepção socrática, é a consciência de valores que o indivíduo tem. Então a ética está ligado à racionalidade, ao comportamento humano. Ética é algo racional sobre os seus valores. Você. Não é sobre o universo, é sobre você. Platão, discípulo de Sócrates. Vamos lá. Ele fala que a ética, que é essa busca por uma felicidade, e a gente até deixei grifado aqui para vocês, eudaimonia, felicidade, do grego, felicidade. Ele fala assim, ó, é a busca pela felicidade. Só que na concepção de Platão, não pode ser de forma individual. A busca por felicidade é algo racional e não pode ser feita de forma individual. Você precisa pensar no todo, na sociedade. A felicidade só é possível se todos os envolvidos nela forem felizes. E na concepção platônica, para que isso aconteça, é preciso pensar na purificação da alma. Tem vídeo aqui de Platão, então vocês não se preocupem. Mas é que o Platão faz uma divisão, ele trabalha com a questão do dualismo, que o corpo serve mais para as nossas necessidades e desejos, enquanto a alma é a racional. Lembra? O Platão, ele inclusive defendia o governo dos sábios, né? Um governo onde os filósofos pudessem, porque eles têm o controle, eles têm a racionalidade consigo, levam consigo a racionalidade. Então Platão fala assim, é preciso desenvolver a alma racional, ter uma noção do mundo inteligível para que todos sejam felizes. Isso é o que o Platão vai falar sobre ética. Buscar felicidade, ela só vale ou ela só existe se todos também fizerem o mesmo. Na concepção grega, você já vai entendendo que ética está mais relacionada à felicidade. E quem explora bastante isso vai ser quem? O discípulo de Platão, Aristóteles. Aristóteles, ele fala que ética
é felicidade individual, mas aí ele já é diferente do Platão. O Platão fala assim que a ética só existe, ou essa felicidade, ela só existe se todo mundo buscar. O Aristóteles vai dar outro nome nisso. Ele fala assim que valores coletivos ele chama de política. Política é o que é feito para polis. Ética é a sua ação individual em busca da sua felicidade. E você busca a sua felicidade através da justa medida. O que é a justa medida? A justa medida é um meio termo. Uma vida regrada e sem excessos. Então, ética é uma questão de você buscar a sua vida regrada sem excessos de forma individual. Política, lembra-se, quando você faz política, você está fazendo para todo mundo. Quando você está fazendo a ética, é um conceito individual. Compreenderam? Então, buscar felicidade individual. Na concepção grega, se a gente quiser levar numa generalização, na concepção grega, a gente costuma dizer que ética... Na concepção grega, ética é um conceito muito mais buscando a felicidade, tá bom? De forma racional, tá? Como Sócrates já ensinou. Mas não existe só ética na concepção grega. Pouquinho depois dessa concepção grega clássica, entra a Grécia helenística, que é aquele período onde o mundo grego é dominado pelo Império Macedônico, Filipe II, e depois Alexandre o Grande, e depois outros que virão daí para frente. Quando você chega no mundo helenístico, e eu sempre falo isso aqui para vocês, já falei, para contextualizá-los, não se discute muito mais política na Grécia, porque a Grécia foi dominada por um império, o Império Macedônico. Né? E agora a gente chama agora de período helenístico. Então as cidades-estados perderam sua autonomia. A Atenas perdeu a autonomia. Eu lembro que elas não eram um império, cada cidade era independente. Então não se discute muito política, porque a gente agora está sob o domínio do Império Macedônico, a política do império, não tem democracia mais em Atenas. Então a ética a filosofia em geral passa a discutir mais como buscar essa felicidade individual. Então as escolas helenísticas, elas discutem muito pouco política e falam muito mais sobre você, indivíduo, como você pode viver bem, buscar a sua felicidade individual. Repare que quem está iniciando isso aí é o Aristóteles, né, falando da justa medida. Mas, por exemplo, trouxe só algumas escolas aqui para a gente tratar, tem vídeo de todas elas aqui no canal, se você quiser aprofundar mais. Estoicismo. Busca pela ataraxia. O que é ataraxia? A ausência de inquietude. É ficar tranquilo. Você não está inquieto, você está quieto, você está tranquilo. Longe da política, não precisa discutir política. Aceita o que acontece ao seu redor. Viva com isso, saiba viver. Esse é o estoicismo, tá? Estou trazendo em linhas gerais, também tem vídeo aqui no canal. O epicurismo, por exemplo, busca pela ataraxia, que é a ausência de inquietude, evitando desejos desnecessários. Tenta viver com o que você consegue. O que é necessário? Comer, dormir, beber. O que é desnecessário? Comer em excesso, dormir em excesso, beber em excesso, consumo em excesso. Então, busca só o que é necessário. E o cinismo, que eu gosto muito, muita gente gosta muito, que é o desapego aos bens materiais, que é feito lá por Diógenes, vocês lembram dele? Que falava assim, ó, que vivia dentro de um barril com os cachorros. Cinismo significa cão. O cão, ele vive bem, só de você dar um carinho para ele. Ele não precisa mais que isso. Comida, logicamente, mas sem exagero. Então, não precisa de bens materiais, tá bom? Então, é isso. Vamos lá. Então a gente já está entendendo o que é ética em relação à sua busca individual. Só que isso vai mudar. A gente tem uma quebra dessa questão racional de buscar uma vida mais tranquila individualmente quando a gente chega na Idade Média. Tem uma quebra. Durante a Idade Média, a ética se afasta da racionalidade. Ela fica muito mais ligada a questões morais e a gente vai entender aqui. A ética se enquadra, está escrito ali, ó, na moral. O que é moral? A gente ainda pode fazer um vídeo nesse formato aqui que a gente está fazendo de ética, só que com moral. Mas é preciso entender que a moral ela é uma questão mais abrangente. A moral diz respeito mais a normas e costumes
mais abrangentes. Então, como assim? Se a ética é mais voltada para a sua ação individual, a moral é uma ação mas que é colocada por fora, por cima. A ética pode construir a moral, mas a moral também pode impor-se sobre a ética. É o que acontece durante a Idade Média. A moral cristã. Então o indivíduo ele não vai agir, por exemplo, como os gregos falavam durante a Idade Média, pensando assim, como que eu posso viver bem, ser feliz, sem prejudicar os outros? Eu vou fazer isso através de uma concepção que eu entendo aqui, que é sem ser ruim, não ser ruim com as pessoas, não passar a perna nas pessoas. Então eu vou viver assim. Só que, quando você está na Idade Média, você tem a igreja muito forte, impondo costumes, impondo cultura, essa é a moral religiosa. Ela começa a te impor. Então eu começo a pensar assim, não, eu não vou ser uma pessoa legal se eu viver assim, sem não. Eu vou ser uma pessoa legal se eu seguir os preceitos religiosos. O que a igreja me diz para fazer? Então, aqui na Idade Média, essa ética ela está sendo diminuída em relação à moral, principalmente quando se fala em moral religiosa. Eu aceito essa moral. A moral está ligada mais às normas e aos costumes. Quando a gente fala em norma, a gente não necessariamente está falando em lei. A gente está falando em dogmas, a gente está falando que são feitos por costumes mesmo, sabe? Religiosos, nesse caso. Por exemplo, quando a gente fala em Santo Agostinho, um dos primeiros filósofos medievais que a gente tem, o que o Santo Agostinho ele fala pra gente? O Agostinho ele fala, ó, você tem que buscar Deus, certo? Então, a ideia é sempre você continuar buscando Deus. O Agostinho ele tem um pequeno pedaço na sua obra que fala sobre livre-arbítrio. Pequeno não, um grande pedaço, mas é que eu quero falar, um pequeno momento na vida da pessoa, a gente tem o nosso livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio se resume na escolha entre o caminho de Deus e o afastamento de Deus. Quando você escolhe o caminho de Deus, a gente está dentro da ética cristã. A gente está escolhendo o bom caminho, segundo o Santo Agostinho. Diferente, por exemplo, de Tomás de Aquino, que é o São Tomás de Aquino, agora a gente está lá no século XIII, certo? Já no período que a gente chama de Baixa Idade Média, ele percebe as transformações que estão acontecendo na sociedade, as mudanças da sociedade. E aí ele fala assim, ele vai lá e resgata Aristóteles, fala, ó, ética é a busca por uma felicidade individual, tá bom? Porém, ele também relaciona isso a Deus. Então ele fala assim, Deus que promove essa defesa da sua felicidade. É individual? É, mas o caminho é Deus. Então, na Idade Média, a gente tem o abandono da racionalidade ética, o abandono dessa razão, dessa busca individual. A maior busca é em Deus, compreenderam? Mas não tem só a Idade Média. Deixa eu passar aqui para frente. Não existe só a Idade Média. A gente chega na Idade Moderna, que é o período que vai entre os séculos XV e o século XVIII. A ética, ela se torna antropocêntrica. E o que isso quer dizer? Ela se volta para o indivíduo novamente. Então quer dizer que a gente resgata valores gregos sobre ética e a gente tenta se afastar cada vez mais dos valores medievais, que é busca por Deus. Durante a Idade Moderna, acho que o maior exemplo que a gente vai dar aqui é Kant. Então ética é sobre você. Não é sobre Deus, é sobre você. O Kant, ele traz para a gente aqui o conceito de imperativos categóricos. O que são imperativos categóricos? São ações individuais, boas, benéficas, que não prejudiquem ninguém, mas que devem se tornar universais. Então aqui a gente tem um ponto muito importante para definir ética, talvez seja o ponto mais importante aqui dessa aula. A sua ação individual deve ser boa, não deve prejudicar ninguém, deve ser bom para você e para outras pessoas. E essas ações são replicadas, as pessoas copiam, falam, coisas boas a gente copia, a gente começa a fazer coisas boas. E isso deve influenciar a moral. A sociedade deve agir de forma ética, então a gente deve construir a moral. E isso é um imperativo categórico, então você deve não mentir, não roubar, não matar.
agir de forma correta e benéfica e que isso se torne um padrão universal. Diferente, por exemplo, da ética medieval, da ética cristã, religiosa, que o Kant critica, ele fala, a ética religiosa cristã tenta impor uma moral sobre os indivíduos, tenta apagar essa sua individualidade boa, tenta falar assim, em vez de você fazer algo que é bom, que é benéfico, você vai fazer algo porque a igreja está falando para você fazer por uma questão dogmática. Então vamos lá, dar um exemplinho aqui para vocês. Existem os indivíduos. Os indivíduos agem de forma ética, certo? Fazem coisas boas, concepções boas para o Kant. Essas ações éticas devem formular e devem se tornar universais e construir, enfim, uma moral. Ao contrário do que acontece com a moral cristã. Na moral cristã, nós temos a moral, que é feita através dos dogmas, certo? Os dogmas religiosos, que impõem para você um caminho contrário ao indivíduo como você deve agir. Esse aqui é o correto, segundo Kant. Esse aqui é o errado. Então, esse é o certo, esse é o errado. Então, ele fala assim, não é a moral cristã que impõe sobre o indivíduo, é a sua ética que tem que ser benéfica, que deve virar um valor universal. Isso a gente chama de imperativo categórico. Ele dá uns exemplos que podem ser até bem radicais para algumas pessoas, para muita gente, na verdade, mas eu vou falar aqui. Por exemplo, o exemplo da morte, do cara que quer te matar. O Kant fala sobre isso. Chega um cara na porta da sua casa com uma faca e ele quer te matar. Bom, o que você vai fazer? Se você não tem como se defender, você vai se esconder, vai fugir, certo? Você vai fazer o que nessa concepção? Contar uma mentira. A mentira pode ser o meu silêncio. Ele bateu na porta e ninguém atendeu. Mas eu tô lá dentro. Pro Kant isso não dá certo. Tudo bem, você tá fugindo do cara que quer te matar. Mas pro Kant você tem que encarar ele ou deixar que ele te mate. Mas acho que o certo seria você encarar ele, mas nenhuma hipótese fingir que você não tá em casa. Porque a mentira não pode se tornar um valor universal. Ah, mas peraí, ele ia me matar. Não importa, a mentira não deve se tornar um valor universal. A ética tem que ser boa. A atuação individual tem que ser justa, tem que ser boa. Cuidado para que isso não se torne um valor universal. É estranho? É, mas é o que o Kant está falando, não sou eu, tá bom? Então vocês já entenderam dentro da concepção kantiana. A ação individual tem que se tornar universal, imperativo categórico. E aí a gente chega na idade contemporânea, minha gente. Quando a gente fala de idade contemporânea, a gente já está falando de diversos pensadores que trazem concepções diferentes sobre ética para a gente. Então tem concepções distintas na contemporaneidade. Eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês. Um dos exemplos é o estudo de ética em cima de Hegel, certo? O Hegel, que é um filósofo pensador do século XVIII, entrando no século XIX, tem vídeo do Hegel que é bem complexo, a gente tem estudo de obra da fenomenologia do espírito de Hegel, mas sobre ética. Ele faz uma crítica à ética kantiana, porque ele fala assim, o Kant fala que a ética é isso, só que ele não leva em consideração que existem diversos momentos históricos com diversas sociedades, com culturas diferentes. Então Kant fala aqui para o Kant não, desculpem, o Hegel fala assim, ó, a moral, que é construída pelas nossas ações éticas, é o resultado da relação entre o indivíduo e o conjunto social, ao longo de cada tempo, de cada sociedade. Então, quando Kant fala que você tem que agir dessa forma, ele está errando, porque ele está falando que você tem que agir dessa forma, mas ele não está levando em consideração que existem diversas sociedades em diversos tempos históricos. Concepção hegeliana, tá bom? O Hegel é o cara da dialética, né? Da dialética de contradições. Um outro exemplo que eu dou aqui para vocês, de uma outra concepção de ética, é o Jürgen Habermas, que também tem vídeo no canal, e o Habermas é um pensador atual, século 20 e 21.
O Habermas é o cara que defende o diálogo. É a chamada razão comunicativa do Habermas. Ele fala assim, com diálogo a gente conquista as coisas. Então, não é pegando em armas, não é através da violência, não é através do autoritarismo, é através da razão comunicativa, o diálogo. A comunicação se chega em consensos. Então, ele é um defensor da democracia, através de um consenso democrático. E aí, ele entra na questão e fala assim, através de uma democracia, de um consenso, a gente consegue definir o que é uma ética democrática para a nossa sociedade. Cada vez mais democrática e cada vez menos autoritária. Ela é democrática e não autoritária. Compreenderam? Atuação individual, segundo a concepção de Habermas, tem que ser baseada no diálogo para gerar consenso, tá bom? Para formar uma moral consensual entre todos e todas. Agora, professor, eu quero um conceito geral. Nós demos aqui ao longo dessa aula conceitos para vocês. É difícil formar um conceito geral, mas não é impossível. Eu quero um conceito geral para me estabelecer numa redação, por exemplo, num texto, numa discussão. Conceito geral, não dá para escapar, não dá para tirar a ética de moralidade, tá? Então vamos lá. Disciplina filosófica que investiga os diversos sistemas morais. Os individuais investigam os morais ao longo da história, os morais, essas normas morais que existem, certo? Ética se relaciona com moral, ficou claro isso pra gente. Porém, parte da ação individual, desde os gregos lá, a sua ação individual, passando pela Idade Média, a sua ação individual, mas para chegar a Deus. Né? A diferença ali é que ela não é baseada na razão, ela impõe, ela é uma ação individual, mas que está por baixo de uma moral cristã religiosa, né? Enquanto que a moral parte das normas mais abrangentes, certo? A moral parte das normas mais abrangentes, influenciando o indivíduo. A moral cristã, por exemplo, o dogma lá falou que é o dogma, é isso. A moral religiosa falou que você vai agir de tal forma, é porque está escrito na Bíblia, porque está escrito porque o padre falou. Aí é a moral, é uma moral cristã, tá? Então, tem essas diferenças, não existe só a moral cristã, né? Agora, é importante destacar também que às vezes o indivíduo, ele age de forma antiética, fora da ética, mas ainda assim, não necessariamente fora da lei. Tá bom? O interfone tá tocando lá fora, mas eu quero explicar isso aqui para vocês. O que a gente está querendo dizer com isso? Hoje existem em instituições de ensino, instituições privadas, defensoria pública, instituições públicas, o que a gente vai chamar de departamento de ética. Tá? Departamento de ética. Então existem vários departamentos de ética. Então, por exemplo, um deputado no Congresso, ele fala uma coisa que não está fora da lei, mas ele prejudica outras pessoas falando isso, ele ofende outras pessoas falando isso, mas ele não necessariamente está fora da lei, certo? A sua fala passa pelo departamento de ética da Câmara ou do Senado. Por quê? Porque a fala dele pode ter sido muito problemática e ele deve se retratar. Ele pode, aí sim, sofrer as ações da lei por não estar de acordo com o código de ética. Bom, então é isso, gente. Eu peço desculpas aí porque no final a gente teve um problema aí de corrompimento de arquivo, né? Aí eu fiquei travado. A minha voz saiu normalmente, mas a minha imagem não. Eu preferi deixar porque, na verdade, foi a segunda vez que eu gravei já. A primeira não deu para salvar, mas acho que deu para entender o conceito, tá bom? Então é isso. Obrigado pela compreensão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês de alguma forma. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!